Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, professor. Perfeito. Obrigado. Bom, hoje a gente vai falar, ou pelo menos tocar, assim, porque essa, essa questão das técnicas de restauração, é, a gente poderia provavelmente gastar bastante tempo falando sobre as técnicas propriamente ditas, né? Mas eu acho que sempre o foco mais da disciplina não é a técnica em si, mas conseguir entender qual é a lógica por trás das técnicas e, a partir do diagnóstico, entender qual é a melhor estratégia para cada situação, né? Por isso que, normalmente, essa aula das técnicas, ela é relativamente simples no sentido, assim, das informações básicas são passadas para cada uma delas. E aí, para cada grupo, cada situação, vale muito a pena e precisa dar uma estudada mais específica em cada uma das técnicas, de acordo com as suas demandas para o projeto, né? Antes da gente entrar nas técnicas propriamente ditas, é bem importante a gente pensar, imaginar que a restauração ecológica, enquanto ciência, né, enquanto uma disciplina, ela é bastante recente. No Brasil, ela começou basicamente na década de 70, início dos anos 80. No mundo, um pouco antes disso, né? E a maior parte dos trabalhos associados à questão da restauração, da recuperação de áreas degradadas, sempre teve muito vinculado às escolas florestais, né? E aí, principalmente, as técnicas de silvicultura foram muito usadas no início desses processos de recuperação de áreas, né? E é por isso que, muitas vezes, principalmente os primeiros projetos de recuperação, eles eram muito semelhantes ou muito próximos à lógica de produção florestal, justamente porque eles derivaram da silvicultura, né? E aí ficou marcado esse primeiro período, né? Por isso que está colocado aqui em amarelo como uma dendromania, ou seja, uma mania de árvores. Basicamente, as propostas de recuperação eram plantar árvores, né? E muitas vezes, inclusive, não necessariamente espécies nativas. A gente tem vários exemplos no Brasil, em Santa Catarina, por exemplo, essa região toda que trabalha com carvão, ali na parte mais sul do estado de Santa Catarina, e que teve muito, né, tiveram muitos problemas ambientais derivados dessa questão da exploração do carvão e do resto, né, desse material que é explorado, carvão mineral, e muitos projetos foram, por exemplo, com eucalipto, ou com leucena, ou com acácia negra, né? E hoje, alguns desses projetos, inclusive, são alvo né, de trabalhos justamente para tentar reverter um processo de contaminação biológica que aconteceu pela introdução dessas espécies arbóreas na recuperação, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, foram alguns equívocos causados especialmente, né, nas primeiras experiências com restauração. Depois, esse tipo de problemática, ela diminuiu bastante, né, as pessoas entenderam que a lógica da restauração de áreas não é a mesma lógica da produção florestal, né, os objetivos são distintos, né. Por exemplo, na produção florestal, você tem interesse em uma árvore, né, com um fuste bonito, né, e que possa ser aproveitado do ponto de vista madeireiro. Na restauração, essa questão do fuste pouco importa, né, mais importa a função ecológica que essa espécie tem lá dentro, né. E aí, a segunda etapa foi bem marcante pela uma demanda aos projetos de diversidade. Então, a lógica foi
Florestas tropicais, ecossistemas tropicais têm alta biodiversidade, então todos os projetos de recuperação de áreas degradadas precisam ter alta biodiversidade. E aí, inclusive, legislações surgiram no estado de São Paulo, por exemplo, obrigando que os projetos tivessem no mínimo 80 espécies, né? Outros estados também criaram legislações específicas normalmente, né, colocando um grande número de espécies como uma das metas do projeto de recuperação de áreas. No entanto, se a gente pensar do ponto de vista, né, ecológico, e lembrando um pouco, inclusive, da aula de restauração, vocês talvez, de restauração de sucessão, talvez vocês lembrem que o início do processo de sucessão, os primeiros estágios, são marcados por poucas espécies, e a maior parte delas não é arbórea, inclusive, né? Então, por que a gente iniciaria um processo de restauração com muitas espécies e todas elas sendo arbóreas, né? Parece, quando a gente tenta fazer essa correlação com o processo ecológico de sucessão, não existe uma correspondência tão grande, né? E hoje, a lógica muito forte, especialmente nos projetos de pesquisa relacionada à restauração, mas que, consequentemente, acabam refletindo nos projetos técnicos de restauração também, está associado à funcionalidade, ou seja, qual é o papel, qual a importância daquela espécie ou daquela técnica dentro do processo de restauração que está acontecendo, né? E vejam, esse histórico rápido que eu tentei passar para vocês, não quer dizer normalmente que as pessoas que fizeram isso foram mal intencionadas. Não, simplesmente elas não tinham uma clara percepção de como é essa questão da ecologia da restauração propriamente dito. Depois, né, de muitos erros e alguns acertos, isso vai se construindo essa ideia ao longo do tempo, vai se melhorando, ampliando essa ideia, e hoje, obviamente, a concepção é bem distinta, né? Então, hoje, por exemplo, uma das definições associadas a essa questão da restauração, né, em vez de a gente tentar reproduzir uma comunidade madura, agora a ênfase está muito mais, né, numa comunidade funcional. E aí a questão das interações, elas são bastante importantes. Então, só um exemplo de como se tem tratado essa questão da restauração atualmente. Bom, em termos de técnicas, nós podemos dividir o conjunto de técnicas em dois grandes grupos. As técnicas de restauração passiva, ou seja, com pouca ou nenhuma interferência humana, e as técnicas de restauração chamadas ativas, onde, pelo próprio, né, termo, vocês já imaginam que tem uma interferência, uma necessidade de interferência humana bem maior. Bem sucintamente, por exemplo, as técnicas que promovem a regeneração natural, que seria basicamente o processo de sucessão, e as técnicas de nucleação normalmente são enquadradas como técnicas de restauração passiva, enquanto as técnicas de plantio, né, são as técnicas que são as ativas. Bom, quando que eu utilizo regeneração natural, ou condução da regeneração natural? Normalmente associado a locais pouco perturbados. E como é que eu sei que esses locais são pouco perturbados, né? E aí vem, novamente, a história do diagnóstico, né? Eu tenho que fazer uma avaliação, né? Uma avaliação de qual é o grau de resiliência dessa área, em termos de características bióticas. Existe uma condição de autoperpetuação, ou seja, daquela própria área conseguir se desenvolver por conta própria? Como que eu posso fazer isso?
avaliando a questão de banco de sementes, de banco de plântulas para algumas situações, chuva de sementes, ou seja, se no entorno eu tenho fragmentos que consigam colaborar com esse processo, e eventualmente, inclusive, a questão de rebrota de alguns indivíduos, né? Principalmente nas situações onde houve crime ambiental, ou seja, que foram cortados indivíduos arbóreos sem autorização, é bem comum ter essa situação da possibilidade de indivíduos rebrotarem, né? Na paisagem, então, né, essa questão dos remanescentes florestais próximos, presença de dispersores e boas condições edáficas, ou seja, do solo, né, da fertilidade desse solo. Uma coisa que deve-se ter muita atenção é a presença de espécies exóticas, e aí, especialmente gramíneas, como as braquiárias, né, o gênero braquiária, também outras espécies têm uma questão muito importante que tem que ser avaliada, porque mesmo que outras condições estejam acontecendo no local, a presença desse tipo de espécie, ela pode realmente comprometer significativamente o processo, né? Uma coisa que tem que ter muito cuidado e que às vezes é bastante difundido, especialmente pelos técnicos, é a ideia de que condição da regeneração natural é só abandonar. Não, e muito pelo contrário, para tu ter certeza que tu pode optar pela condução da regeneração natural, tu precisa de muita informação técnica sobre a área, sobre o grau de resiliência da área, para daí chegar à conclusão de que a regeneração natural vai ser suficiente, né? E isso tu só consegue com um bom diagnóstico, né? Um bom diagnóstico, você vai lá, coleta essas informações e aí literalmente você prova que a regeneração natural tem condições de atender essa demanda, né? E outra coisa bem importante precisa interromper a causa da perturbação. Esse é o primeiro ponto, né? A gente já discutiu isso em outros momentos. Por exemplo, se a causa da perturbação é a presença do gado, não adianta eu simplesmente, né, deixar regenerar sem eliminar essa fonte de perturbação, né? Então, não é abandonar a área como está colocado ali, né? Mesma coisa vale para a questão de erosão, mesma coisa vale para a questão de espécies exóticas, né? Então, tem que ter bastante cuidado nessa questão de quando você opta pela condição da regeneração natural. Bom, no grupo das restaurações passivas, né, entra também a nucleação. A nucleação, ela é um termo que ele é usado bastante na ecologia, né, dentro da ideia de que no processo de sucessão, algumas espécies ou um conjunto de espécies tem essa capacidade de promover o desenvolvimento da comunidade. Então, a partir da instalação dessa espécie ou desse conjunto de espécies, o processo de sucessão, de regeneração, ele avança, né? Então, essa é uma ideia que vem da ecologia e que, de certa forma, passa a ser aplicado também para casos de restaurações, né? Dentro das técnicas de nucleação, existem várias propostas, né? Entre elas, a transposição de solo, a transposição de galharia, o uso de puleiros, tanto puleiros secos quanto puleiros vivos, e também a transposição de chuva de sementes. Vejam, todas essas técnicas, elas, de certa forma, tentam reproduzir estratégias que já ocorrem naturalmente dentro de um processo de sucessão, né? Então, por isso que muitas vezes
a técnica de nucleação é enquadrada como uma restauração passiva, porque, de certa forma, ela reproduz aquilo que naturalmente ocorre. Só que, obviamente, existe uma necessidade, pelo menos inicial, de uma intervenção, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia o que é possível fazer, né, alguns trabalhos que mostram o que é possível fazer através das estratégias de nucleação. Então, esses trabalhos todos aqui são dissertações, né, que avaliaram a eficiência, por exemplo, da técnica de nucleação, e vejam que eles conseguiram, só usando essa técnica, introduzir, por exemplo, 58 espécies numa área de restauração de restinga, 36 espécies numa área de restauração da floresta ombrófila mista, e nesse outro caso, do baço, foram feitos núcleos utilizando solo de áreas de Bracatingal, né? Para vocês terem uma ideia, né? Acho que vai vir depois a foto do Bracatingal, mas o que vocês imaginam que ocorre quando eu vou lá e pego o solo de um Bracatingal e introduzo na minha área degradada? Tu inocula a microbiologia que estava na outra área, vai uma parte do banco de sementes. Isso. Perfeito. Tudo isso ocorre. E outra coisa, só vou adiantar um pouquinho só para mostrar, exemplificar bem claro, o que vai predominar são bracatingas, certo? Porque bracatinga tem, por característica, uma formação de banco de sementes, né? Então, quando tu vai lá num bracatingal e pega esse solo e traz ele para a área degradada, o que vai, obviamente, predominar em termos de germinação vão ser bracatingas, né? Obviamente, tudo isso que foi comentado, a questão dos micro-organismos e também outros organismos de solo, que não micro, mesofauna, né? Também pode ser reintroduzidos na área degradada utilizando a transposição de solo, né? Então, são estratégias bem interessantes, né? Como isso pode ocorrer. Aqui é só um exemplo dessa técnica de nucleação, da transposição de solo. Aqui, inclusive, está misturado transposição de solo e transposição de galeria, numa área de mineração lá no Pará, né, uma mineração de bauxita. Eu mostrei para vocês isso lá na primeira aula nossa, presencial ainda, esse exemplo lá dessas áreas de mineração de bauxita. E vejam o que acontece nesse caso. Esse solo que está sendo trazido para cá, que é chamado um topsoil, é justamente o solo que está sendo retirado, né, a camada superficial que está sendo retirada das áreas que vão ser mineradas. Então, aproveita todo esse material das áreas que vão ser mineradas e leva para as áreas que já foram mineradas para recomposição, né? Então, está sendo uma estratégia bem interessante de como isso pode auxiliar no processo de recuperação. Obviamente, quando eu trago o solo, eu não estou trazendo só a parte física do solo, né, mas toda a parte biológica também. Então, aqui os núcleos de Bracatinga. Para vocês terem uma ideia, essa imagem do núcleo de Bracatinga aqui da esquerda tem 1 ano e meio essas Bracatingas. Então, aqui, 6 meses depois é a direita, 1 ano e meio depois é a esquerda, né? Então, isso é extremamente interessante. Eu vejo que em menos, né, de 2 anos eu já tenho indivíduos produzindo sombra, fazendo ciclagem de nutrientes, depositando material orgânico nesse solo, né, que dificilmente eu conseguiria de outra forma. A transposição de chuva de sementes, nesse caso, eu uso coletores, coloco esses coletores em áreas conservadas, né, e recolho todo esse material, essas sementes, né, para utilizar na área degradada.
eu posso utilizar isso de duas formas. Eu posso simplesmente colocar na minha área degradada, introduzindo essas sementes, ou eu posso ainda levar isso para um viveiro e produzir mudas a partir das sementes. O que é interessante nessa estratégia do coletor? É fazer essa retirada do material todo mês ou a cada 2 meses. Isso é importante porque, dessa forma, eu garanto que eu vou estar coletando sementes de plantas, né, o ano inteiro, e plantas que se reproduzem o ano inteiro. Isso é uma estratégia interessante porque, na minha área degradada, eu preciso ter plantas produzindo sementes, frutos, o ano inteiro, basicamente para conseguir manter a fauna associada a essa área o ano inteiro, que eles precisam se alimentar, né? Os puleiros, tanto puleiros secos quanto puleiros verdes, eles funcionam como um atrativo, especialmente para pássaros onívoros, né? Então, pássaros que têm esse comportamento de comer tanto frutos, sementes, quanto comer insetos, especialmente. Então, vejo que eles vão circular, né, tanto nas áreas fechadas quanto nas áreas abertas. Eles vão nas áreas fechadas comer os frutos e vêm nas áreas abertas para caçar os insetos. E nesse processo de ir de uma área para outra, eles trazem, né, as sementes e acabam depositando essas sementes nas áreas, contribuindo com esse processo de regeneração. E já a transposição de galharias, né, o objetivo é um pouquinho diferente. O objetivo é fornecer abrigo, especialmente para a fauna, né? Então, aqui nesses montes de galhos, né, a gente vai ter muitos insetos, vai ter muitos ratos, vai ter cobra, vai ter sapos, e todo o início desse processo da cadeia trófica associada a isso. Também, né, a própria decomposição desse material orgânico vai fornecer elementos aí para a fertilidade desse solo. Bom, uma outra conjunto de estratégias, de técnicas, são os de semeadura. Aqui a gente já está falando, né, de restaurações ativas. Basicamente, a gente pode fazer essa introdução das sementes de forma a usar, por exemplo, sementes de espécies pioneiras em locais que ainda não têm cobertura, nenhum tipo de cobertura vegetal, ou a introdução de espécies não pioneiras em locais onde que já tem uma certa cobertura vegetal. Nesse caso, basicamente trabalhando com a ideia do enriquecimento, né? Então, você vai melhorar, otimizar, aumentar a diversidade que existe nesse fragmento, né? A vantagem do uso de sementes é que tem um relativo baixo custo e tu consegue, então, ter uma rápida cobertura da área utilizando sementes. A desvantagem, especialmente para espécies arbóreas, é que o potencial de recrutamento dessas sementes, ou seja, de uma semente virar um indivíduo adulto, é bem baixo, né? Normalmente fica em torno de 10%. Esse plantio de sementes pode ser feito de várias formas, né? Desde os mais tradicionais, né? Semelhantes, inclusive, ao que é feito em atividades agrícolas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, onde foi adotada essa estratégia de sementes com o uso de maquinário agrícola bem pesado, foi nas áreas onde houve o processo de rompimento da barragem de Mariana, por exemplo. Porque a área que foi perturbada foi muito grande, né? Então, como fazer isso em pouco tempo, né? Então, a estratégia lá adotada foi o de uso de sementes, né?
ou pelo menos a estratégia inicial, depois ainda ela foi complementada com outras técnicas, né? Aqui tem algumas imagens na parte de baixo, especialmente dessa estratégia de semente, ou de né, algumas variações dessa estratégia da semeadura. Bem na esquerda de vocês, tem uma técnica chamada muvuca de sementes. Nesse caso, literalmente, é um conjunto de sementes de diversas espécies que são misturadas e plantadas dessa forma, todas juntas, misturadas, né? Algumas são gramíneas, outras são árvores, outras são arbustos, então tá tudo ali misturado, né? Outra técnica que ganhou, inclusive, um certo destaque na imprensa e tudo, foi esse das bolinhas de terra com sementes dentro, né? Então, literalmente, né, um conjunto de sementes era envolto numa bolinha de argila, às vezes tinha adubo também, tinha algum outro elemento ali associado, e essas bolinhas de semente eram jogadas, então, nas áreas para ser recuperadas. Inclusive, teve algumas iniciativas que eles andavam de helicóptero, de asa delta, de avião, soltando essas bolinhas com sementes em áreas que precisam ser recuperadas, né? Novamente, a ideia a princípio é interessante, a eficiência não é tão alta, né? E a gente tem que ter outros cuidados também, né? Recente, alguns anos atrás, eu acho que até isso é do ano passado, se eu não me engano, ou de 2 anos atrás, né? Esse é 2019. Teve algumas dessas correntes na internet falando para as pessoas comer frutas no carro e jogar sementes pela janela, porque isso ia ajudar os pássaros, ia ajudar a recompor a vegetação nativa e tudo mais, né? No entanto, de novo, né, às vezes uma boa intenção, né, como essa, pode ter algumas consequências, né? Então, não são todas as espécies, né, especialmente as exóticas, que a gente pode ficar jogando as sementes pela janela. Uma questão um pouco mais técnica associada ao uso de sementes é a hidrossemeadura. Nesse caso, é muito utilizada essa técnica em obras de construção civil, né? Então, aí rodovias, barragens, né? Grandes movimentações de terra para um loteamento, para uma fábrica, alguma coisa assim, né? É utilizado, então, as sementes, e basicamente as sementes, o veículo né, de semeadura, nesse caso, é a água. Essa água, às vezes, tem junto com ela também elementos de adubação, calcário e assim por diante, né? Para esse tipo de técnica, basicamente, se usa gramíneas, né, plantas de rápido crescimento e ciclo curto. Mas vejam que, nesse caso específico, a principal objetivo não é recuperar um ecossistema propriamente dito, mas sim interromper um processo de degradação que pode ocorrer por conta de processos erosivos. Então, é basicamente estabilizar esses taludes, né? Aqui, possivelmente, quem recentemente utilizou essa rodovia que faz a ligação de curitibanos com o Cerrito, em algumas partes da beira da estrada, eles usaram tanto a questão das biomantas quanto hidrossemeadura, né? Essas biomantas, elas são uma estrutura física, né? Normalmente, por exemplo, pode ser a casca de fibra de coco ou algum outro tipo de palhada, que é usada para, junto com a hidrossemeadura, proteger esse talude, né? A vantagem do uso das duas técnicas associadas é que rapidamente você consegue conter qualquer processo erosivo, porque você passa a ter uma barreira física ali
para impedir, né, por exemplo, a incidência da gota da chuva direto sobre o solo. Essa é uma técnica, né, bastante usada, inclusive em construção civil, mas tem um custo relativamente alto, em torno de 15 mil reais por hectare. Bom, o enriquecimento, né, o enriquecimento é usado muitas vezes em locais onde o desenvolvimento dessa vegetação ela não está adequado, então você tem que, de certa forma, incorporar, melhorar, qualificar essa área do ponto de vista de diversidade de espécies, né? É bastante usado em áreas de regeneração, né? Mas, recentemente, também tem sido muito usada a mesma lógica do enriquecimento, também para incorporar espécies de interesse econômico e social, por exemplo, como os sistemas agroflorestais. Algumas situações, então, né, áreas que não estão regenerando adequadamente, e aí um ponto é, essas áreas que por algum motivo não estão regenerando naturalmente, normalmente é porque houve algum problema. Ou houve um problema de diagnóstico, no sentido que se escolheu as espécies erradas, ou não se observou, por exemplo, a questão da presença de uma espécie invasora, ou é porque ao longo do tempo o processo de recuperação sofreu uma nova perturbação, né? Por exemplo, a entrada do gado, por exemplo, um incêndio, né? Então, com certeza, algum problema entre o diagnóstico e a execução aconteceu para poder, né, para gerar uma necessidade de enriquecimento dessas áreas. Aqui, por exemplo, lá em São Paulo, áreas bem grandes que foram recuperadas em torno de barragens de água, né, para fins de uso de água, e várias delas com problemas de regeneração, né? Então, vocês veem os indivíduos arbóreos que estão aí, foram os indivíduos que foram plantados no processo de recuperação de áreas. No entanto, praticamente não tem nada de subbosque, né? Tem algumas gramíneas e poucas espécies se regenerando, né? Então, provavelmente, quando esses indivíduos arbóreos morrerem, você não terá elementos para proceder esse processo de regeneração e de recuperação das áreas, né? Um outro exemplo são bem comum aqui na nossa região, né? Áreas que foram ao longo do tempo sendo degradadas pela questão do uso, né, de madeira, uso de animais, né? E que elas podem, de certa forma, serem recuperadas utilizando uma espécie, por exemplo, de interesse econômico, como é o caso da erva mate, né? Então, especialmente para pequenos produtores, é uma estratégia bem interessante. Aqui é um outro exemplo, um enriquecimento usando o Euterpe edulis, isso é no litoral, né? A palmeira jussara. Então, também a estratégia de aumentar a diversidade ao fornecer mais alimento para a fauna, mas ao mesmo tempo também poder explorar economicamente essa planta, né? Então, aqui mais alguns exemplos dessa ideia do uso dos sistemas agroflorestais como uma estratégia de recuperação, né? Já é previsto isso em lei, inclusive, né? Tem essa instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, que prevê a possibilidade do uso do SAF como indutor de recuperação de APP, né? Desde que seja mantido alguns critérios para isso, né? Então, não basta uma planta arbórea e uma planta de uso econômico, isso ser considerado um SAF para recuperação, né? Então, tem critérios mínimos para isso.
E tem também essa resolução do CONAMA, de 2011, né, sobre metodologias de recuperação de áreas de interesse social. Nesse caso, serve isso para pequenos proprietários rurais, que são até 4 módulos fiscais, né? Então, ele também reforça essa possibilidade de uso de agroflorestas, né, ou de sistemas agroflorestais para a recuperação de áreas. Aqui, para quem tiver um pouco mais de interesse nessas propostas, tem esse livro, ele tem em PDF na internet, é bem interessante, sobre propostas de como, né, fazer recuperação de áreas usando sistemas agroflorestais. Ele é interessante porque ele traz, inclusive, várias propostas de como isso poderia ser organizado, arranjado, né, que espécies poderiam ser trabalhadas. Claro que esse ele é voltado para o Cerrado e para a Caatinga, né? Então, na nossa situação, obviamente, as espécies não serão as mesmas, mas a lógica pode ser a mesma. Aqui na UFSC, a gente desenvolveu e vem desenvolvendo já há um bom tempo esse projeto com a ideia dos sistemas agroflorestais, especialmente utilizando essa estratégia como uma técnica de recuperação de áreas, né? Vocês todos, possivelmente, pelo menos uma vez na vida, né, foram lá no sistema agroflorestal. Agora, inclusive, a gente tem dois módulos, um aqui na área da sede, que a gente diz, e outro lá na fazenda agropecuária, né, com arranjos um pouquinho distintos, né. Então, isso foi bem o início do processo, né. A área toda tinha plantio de pinos, né, e depois que ela veio para a universidade, esse pinos foi retirado e posteriormente ele começou-se a trabalhar essa questão do sistema agroflorestal. E os plantios, né? Os plantios talvez sejam a técnica mais difundida entre todas, né? Aquela que é aplicada em mais larga escala no país, sem dúvida nenhuma, né? O que é interessante nesse caso é que quando a gente pensa em plantios para fins de recuperação de áreas, eles sempre serão reflorestamentos heterogêneos, né? Então, você nunca vai fazer a recuperação de uma área utilizando só uma espécie. E, na medida do possível, eles tendem a seguir essa lógica da sucessão, né? E tentar, de certa forma, conciliar a combinação entre espécies pioneiras e não pioneiras, né? Então, essa é uma lógica muito forte ainda da maior parte dos projetos de recuperação no país, né? Talvez o maior deles, né, e o maior em todos os sentidos, em volume de área, em tamanho de área, em volume de recurso, em número de pessoas envolvidas, é o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, né? Projeto muito grande, liderado por Estado de São Paulo, e também com participação bastante forte de Minas Gerais. E no pacto, uma das propostas, né, é o plantio, né, e lá tem, inclusive, né, qual é a sequência metodológica que eles usam, né, de espaçamento e também de disposição dessas espécies no campo, né. Então, eles usam uma lógica chamada espécies de preenchimento, que são basicamente as pioneiras, e preenchimento justamente porque elas vão estar em maior quantidade e também como elas são as de crescimento rápido, são elas que vão ocupar mais o espaço, né, geograficamente falando. E as espécies de diversidade, né, e aí, normalmente, as espécies de diversidade são as não pioneiras, que, nesse caso, precisam, né, dessa proteção, digamos assim, das espécies pioneiras. Então, as espécies pioneiras crescem rápido, ocupam espaço
e acabam gerando um ambiente adequado para o desenvolvimento das espécies não pioneiras, que crescem devagar e que vão, de certa forma, qualificar esse ambiente. Então, aqui só, basicamente, um esquema, né, de como isso fica organizado no campo, né. Então, as linhas de preenchimento e as linhas de diversidade. Vejam que existe essa combinação, né, da quantidade de indivíduos, 50% pelo menos são pioneiras e 50% são os outros grupos, né. Vejam que o número de espécies pioneiras, ele não é tão grande, enquanto que no caso das não pioneiras, para as linhas de diversidade, o número de espécies é bem maior. Talvez as grandes limitações no uso de mudas, né, ou seja, da estratégia de plantio, está associada à questão da qualidade da muda, né. Primeiro, a questão da origem, né. Você não deveria utilizar mudas que são de uma origem muito distinta do local onde que você está fazendo o processo de recuperação. Então, um exemplo típico disso, se vai trabalhar uma recuperação de áreas aqui no município de Curitibanos, a gente não deveria, por exemplo, trazer mudas do litoral ou trazer mudas do oeste do estado. A gente deveria trabalhar com viveiros próximo, né, e que conseguissem fornecer esse material. Um outro problema bastante frequente nesses viveiros de produção de mudas é falta de diversidade genética. Então, em muitas situações, né, quem detém os viveiros, quem é os viveiristas, eles vão lá e coletam essas sementes para produzir as mudas de poucas árvores. Isso faz com que a maior parte das mudas que ele vai produzir sejam meio-irmãos ou irmãos completos. Isso, do ponto de vista da restauração, é um problema bastante sério. Se eu tivesse pensando em produção de madeira ou de qualquer outra coisa, talvez isso não seria tão grave, mas quando estou pensando em restauração, com essa consequência pode ser bem significativo. E uma outra dificuldade muito grande é rustificação. Isso porque no viveiro, né, a qualidade é quase ideal para o desenvolvimento dessas mudas. No entanto, as áreas degradadas, a condição ambiental de uma área degradada é muito diferente, né? Então, é muito mais desafiador. Então, você retirar uma muda de um ambiente propício para o desenvolvimento dela, que é um viveiro, e levar para uma área bastante, né, ríspida no sentido da qualidade daquele ambiente, muitas vezes gera uma mortalidade bem significativa das mudas que são introduzidas. Outra coisa bem crítica em relação aos plantios é a necessidade de manutenção, né? Então, existe uma constante necessidade de manutenção, que envolve coroamento, roçada, controle de formiga, tudo isso para garantir que aquelas mudas sobrevivam, né? E por que eu preciso garantir que essas mudas sobrevivam? Porque o meu projeto, né, o projeto de recuperação de áreas, eu falei que eu ia plantar, sei lá, 2, 3 mil mudas. Então, ao final do meu projeto, que são 2, 3 anos, eu preciso que essas 2, 3 mil mudas tenham sobrevivido, né? Então, faria sentido eu fazer um projeto de plantio de mudas para chegar no final dos 3 anos e tudo ter morrido. Então, como eu prometi no projeto que as mudas vão sobreviver, eu preciso garantir que essas mudas vão sobreviver. Isso do ponto de vista técnico. Pense do ponto de vista do empreendedor também. Se ele pagou aquelas mudas, obviamente que ele vai querer que as mudas sobrevivam, né?
Então, a manutenção, ela é um dos custos mais altos associado a esses projetos que prevêem plantio de mudas, né? Talvez a grande questão e a grande controvérsia aí em relação a essa proposta é que justamente todo o processo de regeneração que está ocorrendo no entorno, seja ele de gramíneas ou de mudas de outras árvores que possam estar chegando, acabam sendo comprometidas por esse processo de manutenção. Só que aí existe uma certa dicotomia, né, um dilema por trás do técnico, porque ele, ao mesmo tempo, como eu disse, tem que garantir que as mudas sobrevivam, né? Então, não é muito fácil equilibrar essas duas situações, né? Aqui só um exemplo, né? Há uns anos atrás, o estado de São Paulo enfrentou uma grave estiagem e uma limitação muito grande no fornecimento de água, né? E eles tiveram que começar a agir em relação a isso, né? Então, lá nessa região do Cantareira, né, onde que tem alguns reservatórios de água artificiais, inclusive, né, foi lançado, né, esses programas milagrosos para tentar recuperar essas áreas e manter, pelo menos, a questão da água, do fornecimento de água, né? Então, foi lançado mais do que um, inclusive, né, programas de recuperação de áreas, né. Na época, para vocês terem uma ideia, o custo por hectare desse projeto foi R$ 35.000, né. Atualmente, esse custo está em torno de R$ 50.000, se a gente botar aí a inflação e outros custos em cima disso, né. Então, recuperar áreas com plantio de mudas, por exemplo, não é um custo barato, com certeza. Uma alternativa que em algumas situações está sendo usado é o plantio em ilhas, né? Isso porque não existe uma obrigação, nenhuma necessidade das mudas serem plantadas em linhas, como eu faço, por exemplo, numa atividade de silvicultura, né? E essa ideia do plantio em ilhas é justamente para mim melhorar essa condição inicial de desenvolvimento dos indivíduos, né? Então, eu tenho os indivíduos mais próximos, a mesma lógica das pioneiras, crescendo rápido e gerando uma condição boa de desenvolvimento para a não pioneira que foi inserida ali no meio, né? Então, essa tem sido uma técnica bastante difundida atualmente na recuperação de áreas. A manutenção também é menor, então, em vez de eu ficar roçando, por exemplo, toda a área, né, eu vou roçar só, ou coroar, né, só essa região onde que foram plantados os indivíduos. Então, aqui alguns exemplos, né, dessa ideia das ilhas de diversidade ou grupos nucleadores que, de novo, do ponto de vista da ecologia, é a mesma lógica lá das técnicas de nucleação, né? Você cria pontos onde, a partir dele, começa a promover o processo de regeneração dessas áreas. Aqui tem um outro exemplo que foi feito em um projeto aqui em Santa Catarina, uma empresa florestal, onde que se criou esses grupos e usou basicamente a araucária para isso. Foi bem interessante porque daí nesse caso não foi plantio de mudas, foi com pinhões, né? Então foi conciliando aí a ideia da nucleação com o plantio de sementes em ilhas de diversidade, né? Tem um resultado bem interessante. Bom, talvez o que vocês fiquem se pensando, né, e avaliando, qual é a técnica mais eficiente, né? Bom, então qual é a minha opção, né? E a opção sempre vai depender do diagnóstico. O diagnóstico é que vai dizer assim, para essa situação, a melhor estratégia é essa.
E vejam, não necessariamente tu precisa optar por uma coisa. Ah, vou fazer só nucleação, vou fazer só plantio, vou fazer só semeadura. Não, eu posso literalmente combinar essas diferentes técnicas na área que eu vou estar trabalhando, né? E, obviamente, da mesma forma como no ambiente natural, quanto mais diversificado, maior a possibilidade, né, a probabilidade disso se estabilizar, disso se desenvolver ao longo desse processo.